Agora chegou a vez de falar do Corinthians um pouquinho aqui no Gazeta Esportiva também. Vamos trazer o Thiago Salazar, que está lá na nossa redação de esportes aqui para o debate. Boa noite, Salazar. O que você traz para a gente aí do Timão? Boa noite, Marina, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Vamos lá falar de Corinthians. Hoje o Timão confirmou o empréstimo do Fagner ao Cruzeiro. E aí você deve perguntar, mas a gente já viu o Fagner até com a camisa do Cruzeiro. Sim, o Fagner, na ocasião, cerca de 5 dias atrás, foi liberado pelo Corinthians para acertar com o Cruzeiro, acertou, foi apresentado, vestiu a camisa do Cruzeiro, mas só hoje o Corinthians confirmou a saída do lateral direito por empréstimo até o final desse ano. Por quê? Porque o presidente Augusto Melo estava licenciado, estava viajando, estava de férias nos Estados Unidos e só agora, depois do retorno dele no dia 6, é que o Corinthians assinou, por meio ali da assinatura do Augusto Melo, assinou de fato esse contrato de empréstimo e aí sim confirmou em nota oficial essa negociação com o Cruzeiro. Vale lembrar que o Corinthians oficialmente não entrou em nenhum detalhe, mas a gente tem a informação de que o Corinthians vai bancar aí 50% do salário do Fagner, coisa na casa dos R$500 mil mensais que o Corinthians vai ter que bancar para o Fagner jogar pelo Cruzeiro até o final do ano. É isso que pegou bastante nessa situação, tem muito torcedor criticando, porque há menos de 6 meses renovaram por 2 anos com o Fagner e agora resolveram emprestar a pedido da comissão técnica. O Ramon Dias disse que não queria trabalhar com o Fagner e a diretoria então fez esse negócio com o Cruzeiro que está gerando aí um debate de opiniões. O Corinthians então por enquanto fica com o Mateuzinho e o Léo Maná ali de opção para a lateral direita, mas deve ir ao mercado. Falando em mercado, tem muito torcedor corintiano incomodado. O Corinthians não vai contratar ninguém e a gente tem falado aqui, a prioridade do time é não perder os seus titulares, e isso se mantém. O Corinthians entende que contratou demais no ano passado, foram 20 contratações, uma reformulação total do elenco e terminou o ano muito bem, com uma série de invencibilidade, aí, jogos invictos no Campeonato Brasileiro, o time bem se reapresentou e, por enquanto, com todos os titulares do ano passado. Essa é a meta do Corinthians. O Corinthians, então, agora vai atrás das tais oportunidades de mercado. Aquele jogador que está em fim de contrato, que está livre no mercado. O Corinthians quer pelo menos 2 zagueiros, talvez um lateral direito, talvez um atacante para compor o elenco, já que o Pedro Henrique também deixou o grupo. Só que o Corinthians não tem pressa, entende que tem um bom elenco, que tem principalmente um bom time para brigar. Talvez lá na janela do meio do ano o Corinthians entende que esteja mais forte, porque neste momento o Corinthians vai com calma atrás das tais oportunidades de mercado, ninguém muito caro por enquanto, porque tem essas questões, com a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora do clube. Hoje é o primeiro dia que ela está proibida de operar no Brasil, precisa resolver essa questão. Os salários dos jogadores, por exemplo, ainda não foram pagos. Hoje é o 5º dia útil. Até a meia-noite de hoje, se o Corinthians pagar, tá tudo certo, mas tem gente dentro do clube passando para a gente que está faltando grana para esse fluxo de caixa, apesar do Corinthians ter entrado com aquela centralização das dívidas que causou ali uma interrupção de 60 dias dos bloqueios. Ninguém pode bloquear a conta do Corinthians, nada, o dinheiro vem, fica no caixa, mas mesmo assim o Corinthians está com essa dificuldade aí de caixa, de fluxo, de fazer os seus pagamentos. Por isso tudo, o torcedor tem que entender que talvez a janela desse começo do ano não seja assim lá tão empolgante, nem que as contratações estejam para chegar, nada do tipo. Mas no entendimento da diretoria também não tem motivo para crise, porque os titulares ficaram e os titulares mostraram que podem bater de frente com qualquer um. Esse é o entendimento da diretoria do Corinthians por enquanto. Tá certo, Marina? Eu vou passar a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Timão. Valeu, Salazar. Bastante coisa aí que o Salazar trouxe para a gente. Começo perguntando para vocês essa questão, o Corinthians realmente oficializou a saída do Fagner por empréstimo. Informações do Salazar e de outros aí colegas é de que o Corinthians vai pagar metade do salário, 500 mil. O que vocês acham disso? Isso aí já falei que é um absurdo, mas o que vai fazer? Aliás, o Corinthians continua dando provas daquilo que muita gente fala, que é uma organização horrorosa, que é um jeito de administrar esquisito, no mínimo, porque como é que pode? O Fagner já tinha sido apresentado no Cruzeiro, vestiu a camisa, e o Corinthians segurando a informação
da ida dele para o Cruzeiro, e agora oficializa uma coisa que fica até mais ridícula. É melhor não falar mais nada, deixa quieto, porque o Cruzeiro já anunciou, já apresentou. Para que o Corinthians vai colocar de novo o dedo nessa ferida aí, né? E o Corinthians, com o Corinthians sempre é diferente, sempre é um negócio a mais do que deveria ou a menos, né? E nesse caso do Fagner, é um cara que renovou o contrato por 2 anos no meio do ano passado para emprestar para um concorrente direto a um título brasileiro e pagar metade do salário ainda para ele jogar nesse concorrente. Ou tira de uma vez, rompe o contrato, rescinde e aí dá de presente para o Cruzeiro, ou dá um jeito de ficar com o cara. O problema é que o Ramon Dias não suportava olhar para o Fagner mais, né? Então também teve esse lado interno aí do Corinthians que o treinador não queria mais contar com o jogador, queria que ele saísse de qualquer jeito. Foi uma forma que eles encontraram, mas isso dentro do clube, como o Salazar já vem dizendo há um bom tempo, não pegou bem. O Corinthians cedeu o Fagner, que tem uma história no Corinthians, ainda pagando metade do salário para ele jogar no Cruzeiro. Tenho a impressão, não é informação, tenho a impressão que isso vai muito além de uma má gestão. Ou até flerta com a má gestão. Isso aí tá com cara de rolo com o empresário. Dívida com o empresário, de Fagner e tal, não sei o que, vamos renovar com você fica mais um pouco, a gente vai pagando em forma de salário, entendeu? Eu acho que pode ser algo nesse sentido. Agora, questão de campo, de bola, o Fagner, já há algum tempo, não é mais o Fagner. Eu achava o Fagner um ótimo lateral, cara firme, viril, ótimo jogador, peça-chave do Corinthians por muito tempo. Alguns dizem violento. Eu digo. Ele exagerava um pouco. Eu sempre disse. Ele exagerava um dos jogadores mais violentos que eu vi na minha vida. Eu não acho. Eu não acho. Acho que ele era... E ele vinha com a desculpa de que porque ele era pequeno e tinha que se defender. Eu ia falar isso, não é nem questão de se defender. O cara que é baixinho, né, Niquinho, pra jogar bola com os grandão, tem que os outros baixinhos não fazem o que ele faz. Felipe Melo, por exemplo, também de vez em quando exagerava, mas eu não considerava um jogador violento. Ele pagava por uma fama. Mas o Fagner chegou a machucar muita gente. Bom, tudo bem. Mas o fato é, tem algum lateral melhor que o Fagner que ficou no Corinthians? O Mateuzinho, segundo o Ramon Dias, é melhor. Segundo o Ramon Dias. Que é o que manda, né? Sim, mas eu estou opinando aqui. Então, na minha opinião, o Fagner, meia boca, gordinho, reta final de carreira, violento, segundo o Alex e tanta gente, para mim é 10 vezes melhor que os caras que estão lá. Para mim ele foi melhor. E em relação ao elenco, né? O Salazar falando aí que eu o vou Corinthians corrigir, 10 vezes melhor hoje, já foi 10 vezes melhor. Hoje talvez seja 2 vezes melhor. 2? 2. Mudou um pouquinho, né? Eu vou 10. Daqui a pouco empata. Tá. Mas se em relação, a barra um pouquinho aqui, em relação às outras informações do Salazar, então, de não ir ao mercado, claro. A gente já sabe tudo mais. E da questão do esporte da sorte, né? Que a gente trouxe aqui ontem, né, Silvio, que você estava aqui também. Enfim, agora é aguardar mesmo, é o momento de aguardar. Aguardar, e acho que o Corinthians consegue manter o elenco, consegue por enquanto, né? Porque a janela ainda não fechou, mas consegue manter o Memphis Depay, consegue manter o Yuri Alberto, que era o nome mais falado aí, em termos de possibilidade de saída nessa janela de começo de ano. Se o Corinthians mantiver o elenco que terminou 2024, eu acho que ele já começa muito bem a temporada, né? Inclusive sendo, na minha opinião, dos principais candidatos ao título paulista ao lado do Palmeiras. Com ou sem Esporte da Sorte, que é uma patrocinadora do Corinthians, eu entendo que o Corinthians não ia fazer grandes investimentos agora nessa janela, porque gastou o que não tinha no meio do ano, contratou um time inteiro. E contratou bem. Né? Com problema aí da patrocinadora, que não está se enquadrando na legislação brasileira ou não, as peças que vieram deram resultado. Direito. Novo contato com o Thiago Salazar para a gente mudar um pouquinho, para falar um pouquinho mais de Corinthians, né, Salazar? Traz aí para a gente, completa, na verdade, o noticiário do Timão, por favor, porque eles estão aqui em polvorosa, falando de Palmeiras, São Paulo, não sei o quê. Traz o Corinthians para a roda aqui também. Rapaz, o Silvestre tenta, né, mano? Mas não adianta, Silvestre, não adianta. Todo mundo sabe que você não é São Paulino, nada. Vamos lá, vamos falar de Corinthians. O Corinthians que está ainda ali se preparando para a estreia no Campeonato Paulista. O Timão, dia 16, pega o Bragantino fora de casa. Então, contando com ontem, o dia da reapresentação, serão 9 dias ao todo no CT Joaquim Grava, até a estreia no Paulistão. O Corinthians não deve fazer
nenhum amistoso nesse período, é realmente intensificar a parte física nesse momento. As primeiras rodadas do Campeonato Paulista vai ser aquela coisa ainda de readaptação, de condicionamento de jogo e tudo mais. O Ramon Dias entende que vai precisar das primeiras rodadas do Paulistão para fazer, de fato, o time engrenar. Um detalhe sobre o elenco do Corinthians, na primeira entrada, eu falei aqui da dificuldade do Corinthians em pagar os salários nesse início de ano. Chegou a informação agora aqui pelo Yuri Medeiros, via assessoria do Corinthians, de que os salários dos funcionários foi quitado, mas ainda não chegou nenhuma confirmação de que houve o pagamento aos jogadores do elenco. Então a gente aguarda qualquer atualização, a gente vai falando ou aqui no programa ou no site da Gazeta Esportiva. E agora, um outro ponto sobre esse elenco do Corinthians, que tem muito a ver com a apuração que a gente tem feito de bastidores, é sobre o Rodrigo Garro. Mais detalhes sobre essa situação do Rodrigo Garro. E o que chegou para mim é de que o Rodrigo Garro, como eu já frisei aqui ontem, está muito abalado. Bastante abalado. O Corinthians vai colocar a sua psicóloga, já colocou a sua psicóloga à disposição do Rodrigo Garro. Eu soube que membros da comissão técnica e dirigentes ali do departamento de futebol estão tentando se manter o tempo todo muito próximo ao Garro, para que ele não se isole, para que, até por um certo receio de que ele caia numa depressão. A informação é de que o Garro está realmente bastante abalado, incomodado com isso tudo, mas sempre dizendo que não vai deixar de cumprir nenhum ato profissional, né? Nenhum compromisso profissional, aparecendo nos treinos, no horário, treinando bastante, na academia, no campo, com tudo que é pedido. O que o pessoal fala ele está sempre cabisbaixo, sisudo, triste e tudo mais, e a última informação que veio é de que, olha, Salazar, vai ser dia a dia. O Corinthians ali, as pessoas que estão ali no CT entendem que vai ser dia a dia para a comissão técnica entender de que maneira o Garro vai digerir essa situação enquanto rolam as investigações lá na Argentina, até para o Ramon Dias entender se vai poder contar com o Garro para a estreia do Campeonato Paulista. Neste momento, não há nenhuma convicção se o Garro vai ter condição de entrar em campo e ajudar o Corinthians na estreia do Campeonato Paulista. A informação é de que vai ser nesse dia a dia, sentindo o jogador, para chegando perto ali, o Corinthians bater o martelo, se bota para jogar ou se dá uma preservada no seu camisa 10, que, enfim, está envolvido nessa situação aí, nesse problema pessoal, apesar de ter terminado o ano tão bem dentro e fora de campo, né, Marina? Pois é, Salazar, obrigada, viu, pelas informações. Boa noite para você. Não poderia ser diferente, né, Alex? Esse dia a dia mesmo, né? É verdade. Vai ser difícil, né, para o Garro, nesse primeiro momento, conseguir colocar a cabeça no lugar 100% e retomar a vida como ela era antes, porque ela nunca mais vai ser como era antes. Isso é um peso incrivelmente grande, né, para carregar. Conheço pessoas, tenho amigos, inclusive, tenho um amigo particularmente que passou por uma situação semelhante e que demorou muito tempo para conseguir voltar a viver uma vida normal, sabe? Vai demorar um pouquinho, então acho que todo mundo tem que ter paciência e tem que ter cuidado com esse convívio, com esse passo a passo que o Garro vai ter que passar a partir de agora. Como eu disse, essa semana aqui na bancada do Gazeta Esportiva, vai muito do indivíduo, de cada um, reagir às dores da vida. A gente tem sempre que lembrar que teve uma vítima fatal do outro lado, uma família destruída também, mas estamos aqui para falar de futebol e do Garro, que é jogador do Corinthians, então, olhando pelo lado do Garro, situação muito complicada para o cara, né? Aí vai precisar de apoio, seja de profissionais, seja de família, de amigos, vai ter que ter muita força ali para mental. Cada um reage de um jeito a esse tipo de tragédia, né? Tomara que ele se recupere logo, porque estava jogando um bolão pensando pelo lado esportivo. Seguinte, então, agora São Paulo, vamos falar do Corinthians. O Wagner Vieira está lá no CT do Corinthians. Wagner, hoje não tem chuva, hein? Boa tarde. O que está acontecendo aí? Boa tarde, Fernandinho, todo mundo ligado no Donos da Bola. Hoje sem chuva, viu? Tem um solzinho aqui, hoje tá bom. Não tem que desalar aqui a nossa barraca para poder ir embora correndo, que ontem foi assim. A gente saiu do link e a chuva caiu. Estamos aqui no CT Joaquim Grava, segundo dia útil de Corinthians por aqui.
poucos torcedores, diferente de ontem. Ontem tivemos muitos torcedores aqui, cheguei um pouco mais cedo, eu e o Fernando Dornelles, o cinegrafista, ficamos por aqui para fazer as entradas no Grupo Bandeirantes e poucos torcedores. Por quê? O Corinthians está concentrado, treina em 2 períodos, de manhã e à tarde, está concentrado até sábado. Aí a rapaziada vai ganhar uma folga no domingo, depois volta novamente na segunda-feira, aí 2 períodos, segunda, terça e quarta, e na quinta-feira já estreia na temporada de 2025 diante do Bragantino em Bragança Paulista no Campeonato Paulista. E aí é isso. Ontem reapresentação e estreia do novo uniforme, agora o uniforme roxo do Corinthians, e o preparador físico do Corinthians, o Reverson, deu uma entrevista para a TV do clube dizendo sobre os cuidados que tem que ter, já que vai voltar a jogar 10 dias, desde a representação ontem até a estreia, são só 10 dias, sendo 8 dias de treino, já que tem a folga no domingo. Então é o Corinthians se preparando para a estreia no Campeonato Paulista. Todo mundo se reapresentou, como a gente falou ontem aqui também, e claro, ontem o que foi dito aqui pelo Leandro Quesada aí no Donos da Bola foi o que movimentou a tarde nas informações ali nas redes sociais, na internet, enfim, todos os sites esportivos dando essa notícia do Donos da Bola sobre a questão do Pogba, aquele possível acerto que poderia ser anunciado a qualquer momento aqui no Corinthians. E claro, hoje esse assunto ainda está muito vivo no noticiário esportivo, né? Aquele contrato ali de salário de 4 milhões de reais, 3 sendo pago pela patrocinadora Master, e o Corinthians arcando com 1 milhão de reais, com 1 milhão de reais, e claro, é um salário alto para o padrão, um salário alto para os padrões do Brasil, mas com essa junção de uma empresa por trás ali bancando, pode ser que dê certo, como deu certo com o Memphis, como deu certo com o Luis Soares no Grêmio, por exemplo. O Corinthians, como eu disse, segue treinando em 2 períodos. Hoje aqui, poucos torcedores que vêm aqui para tirar foto. Como não tem jogador saindo, então a galera não fica por aqui. O Corinthians vai seguindo a sua vida até a estreia no Campeonato Paulista na próxima quinta-feira. E uma notícia que saiu hoje, o Fagner, que foi emprestado para o Cruzeiro, já foi apresentado, já viajou com o time para os Estados Unidos, mas somente hoje o Corinthians anunciou oficialmente o empréstimo dele para o Cruzeiro. E não deu detalhes da negociação, mas a informação que a gente tem é que o Fagner foi para lá com o Corinthians pagando parte dos salários de um jogador de 35 anos que tem contrato com o Corinthians até 2026 e foi emprestado ao Cruzeiro com o Corinthians bancando parte desse salário, Fernandinho. Pois é, quem é que tá saindo, Vagnão? Não dá pra ver? O portão abriu, entrou um carro, agora vai sair outro. E aí, alguém falou alguma coisa do Pogba aí, Vagnão? Ou ficou só nessa repercussão da notícia ontem do Quesada? Porque quem sabe das histórias é a galera aí do porteiro, é o massagista, é o roupeiro, sabem tudo o que tá acontecendo. Você pergunta pro torcedor, o torcedor fala, não, ele vai vir, é o jogador do Corinthians, vai vir, tá todo mundo acreditando que o jogador francês possa mesmo vir para o Corinthians. Aqui, entra carro, sai carro, mas nenhum jogador, nenhum dirigente, apenas o pessoal que trabalha aqui no CT, assessoria de imprensa, o pessoal já passou por aqui, falou com a gente. Então tem uma galera que entra e sai, e mais nada de oficial. E aí o que a gente tem, o Ronaldo Giovanelli, que é o nosso comentarista da TV Bandeirantes, esteve no jogo ontem da Copinha, ele foi chefe de delegação do time Sub-20. E ele esteve com o Augusto Melo, que conversou com o Ronaldo, e segundo o que o Ronaldo disse foi, conversei com o Augusto disse que quer jogador aqui no Brasil, que vai fazer uma proposta, que em tese não teria feito essa proposta ainda. Então essa questão do salário de 4 milhões que foi falado no Donos da Bola, o Ronaldo até falou que não existe esse número, porque o Augusto ainda vai fazer uma proposta, mas o que o Ronaldo disse que o Ronaldo disse que o Augusto disse, vou fazer uma proposta sim pelo Pogba e quero o Pogba atuando no Brasil. Ele que não atua desde setembro de 2023, teve a questão do doping, pegou 4 anos de gancho, a pena foi reduzida para 18 meses. Agora em janeiro ele já está liberado para poder voltar a treinar, algo que ele estava impedido, treinar num clube de futebol, então pode ser aqui no CT Joaquim Grava, e a partir de março liberado para jogar. Mas aí quase 2 anos sem entrar em campo, precisa ver se realmente o Corinthians contratar, quanto tempo esse jogador estaria apto fisicamente para poder ajudar o Corinthians na temporada de 2025, professor. Valeu, Vagnão. Muito obrigado. Qualquer novidade, você chama a gente aqui, continua acompanhando o dia a dia do Corinthians, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Tá certo. Olha, e chega a informação que a patrocinadora do Corinthians, que está com um problema na Receita Federal, não conseguiu, né? Pediu para ter essa autorização de funcionamento nacional, até esse momento isso não conseguiu. Bom, e é importante que o Wagner trouxe, que o Ronaldo conversou com o presidente do Corinthians, onde disse que a proposta vai ser feita, então que disse que Quesada bate, porque ele está dizendo que o Corinthians não desistiu, está afim de ir para cima, está afim de contratar o jogador.
com uma parceria, não sei se é o atual parceiro, o mesmo que trouxe o Depay, ou seria um novo patrocinador. Enfim, é um cara que, se vier, com certeza vai agitar o mercado brasileiro. É bom jogador, apesar do tempo parado, ele joga fácil aqui no Brasil. Na vida dele, 446 jogos, 77 gols, 79 assistências, 13 títulos, campeão do mundo, Liga Europa, enfim. 1 ano, 3 meses, 14 dias sem jogar. Pelo currículo, joga em qualquer time aqui do Brasil. E agora essa negociação aí que agitou, né, o mercado, e inclusive tem a confirmação do presidente que vai fazer a proposta, ainda não foi feita. Acho que é a primeira vez que o Augusto fala sobre isso, né? Sim, está passando da intenção, né, o desejo, para uma coisa mais clara, está tomando forma a intenção da contratação do Pogba. Se o Augusto disse para o Ronaldo que ele já está tentando aí criar uma proposta, né, fazendo contas, né, Fernandinho, porque não deve ser fácil, precisa, né? Na situação do Corinthians, você buscar e fazer uma contratação para um jogador como o Pogba, né? Mas os títulos, né, os números dele são impressionantes, né? Um jogador campeão do mundo, está suspenso aí, parado, mas a gente tem visto que ele tem treinado, embora o Wagner trouxe informação que só esse mês ele pode treinar aí num clube, né, profissional, mas vai estar apto para jogar a partir de março, se eu não me engano. 11 de março. Está liberado, né? Então seria uma ótima contratação. Agora, essa engenharia financeira, né, que deve dar um trabalho para o Augusto aí para definir como vai pagar, quem vai pagar, de que forma, qual é a parte do Corinthians, porque a gente sabe, já tem o Memphis aí por 3 milhões nesse modelo aí de contratação, e agora resta saber como ele vai fazer também para trazer mais essa estrela do futebol mundial para jogar também no Corinthians, já que ele disse que vai fazer essa proposta. Fernandinho, lá o Bruno, né, desculpa, Nicola, lá em Portugal, disse que não tem nenhuma informação, não sabe nem onde está o homem. O Pogba passou boa parte desse período suspenso nos Estados Unidos. Até por isso a aposta da imprensa italiana, que cobre a Juventus, é de que ele se acertaria com algum time na Major League Soccer por ter se identificado com a cultura americana, por estar sempre assistindo a jogos de NBA, entre outras coisas. O Augusto é um vendedor de ilusões. O Augusto é alguém que, se você perguntar, ele sempre vai te trazer notícias positivas, mesmo no pior momento possível. E eu acho que é importante a gente trazer sempre o outro lado. Hoje o Corinthians tem enormes preocupações em relação a Esportes da Sorte, porque a Esportes da Sorte, a patrocinadora responsável pelo pagamento de 103 milhões de reais por ano, nesse valor estão incluídos os 2 milhões e 100 mil reais por mês do Memphis Depay, ela não conseguiu autorização para atuar no Brasil. Ela, na temporada passada, se acertou com a Loterge, que é a Loteria do Estado do Rio de Janeiro, para o pagamento de 5 milhões de reais, e conseguiu essa licença. Quando, na verdade, todas as outras casas conseguiram a licença via governo federal, cujo valor era de 30 milhões de reais. A outorga. O que o STF, o Superior Tribunal Federal, decidiu no início desse ano? As licenças concedidas pela Loterge não têm valor nacional. O ministro André Mendonça, na semana passada, deu uma liminar que ela tem prazo de vencimento hoje ou amanhã. 5 dias, né? Sexta-feira. Sexta, então ela vai terminar em breve. O problema, cara, é que um outro ministro do STF, o Luiz Fux, acha que pode ter essa licença local, estadual, que ela tem validade nacional. Aí se criou uma loucura. Vai para o plenário, provavelmente, do STF, para resolver lá no plenário, mas isso leva tempo. O STF está em férias, está em recesso. Isso leva bastante tempo. Agora, a pergunta que eu faço é por que a Esportes da Sorte, com todo o investimento que faz, não foi fazer pelo caminho legal, pelo caminho natural dos 30 milhões, porque é mais caro? 20 milhões, 25 milhões de reais não parecem para alguém que nesse investe universo tanto, de dinheiro, né? Para nós é um estratosférico. Mas essa é uma preocupação real, até porque quando o Corinthians cogitou contratar o Pogba, ele se bancou em boa parte dos vencimentos com a ajuda da patrocinadora. Só para acrescentar e passar a bola para vocês, para não ficar só eu falando, é um Corinthians versão 2025 muito preocupado com os gastos. O Corinthians do ano passado não podia gastar tudo o que gastou na contratação de atletas, mas o Augusto se viu obrigado a fazer isso por conta do risco de rebaixamento e pelo barulho do impeachment. Então, gastou-se muito mais do que podia. É por isso que a gente já está no dia 8 hoje, e até aqui o Corinthians não tem nenhum jogador contratado na temporada. Capriotti, só não contratou como perdeu, né? Você fez uma entrevista interessante na Rádio Bandeirantes com o Gassoni, que é o diretor financeiro do Corinthians, junto com o Capelanes. Sim. Acho que você pode... Ele até assegurou ao torcedor que existe uma multa, existe uma garantia para o Corinthians, diferente do que aconteceu com o patrocinador anterior. O Corinthians está calçado pelo que ele disse, Capriotti. Por conta da questão contratual com a PixBet, a antiga patrocinadora,
o Corinthians se cercou ali de cuidados. Ela vai de bet, né, Capri? Vai de bet. PixBet é do Flamengo, que parece que acertou. Mas o Corinthians teve 44 milhões de reais para pagar para PixBet, porque para acertar com a Vai de Bet, ele precisou rescindir o contrato. Isso, exatamente. Então, o Corinthians se cercou aí de cuidados para evitar exatamente esse tipo de coisa. Numa eventual saída da patrocinadora, agora da Esportes da Sorte, nesse problema aí jurídico... O Gasconi é jurídico, perdoe, não é financeiro. Jurídico, né? Exatamente. Ele vai ter ali uma garantia de que vai haver uma multa. Ele garantiu, o Gasconi garantiu que esse mês aqui o salário do Memphis Depay vai ser pago, a empresa vai bancar ali os valores que precisa bancar nesse mês de janeiro, mesmo não estando com o nome na camisa. Então, contratualmente falando, legalmente falando, o Corinthians aparentemente está bem cercado, até porque já teve essa experiência anterior, com a patrocinadora anterior, que não foi boa, não é? Teve prejuízo ali no rompimento do contrato, e agora aparentemente está bem calçado. O fato é que o Corinthians perdeu... O time titular do Corinthians é um bom time, mas perdeu quantidade. Saiu o Fagner, saiu mais gente do Corinthians, e o Corinthians não trouxe ninguém. Está apostando talvez nos meninos da base, do time que está jogando a Copinha, para poder dar uma reforçada no elenco. Mas é isso, não vai trazer jogadores, não vai trazer grandes contratações, tirando essa história do Pogba provavelmente, mas não vai trazer mais gente aí para inflacionar a folha de pagamento, que já está no limite, né? O Corinthians já está no limite do valor ali de 20 milhões de reais na sua folha de pagamento. É isso aí, galera, dia agitadíssimo no Timão, não tem mercado da bola ainda, o Corinthians não realizou contratações, assim como fez o São Paulo, que contratou o Oscar aí, assim como fez o Santos, que contratou um novo técnico, e assim como fez o Palmeiras, que contratou, tá aí com o Facundo, com o Paulinho, que foi a grande contratação aí do Palmeiras. Mas a ideia do Corinthians, assim como já falou Fabinho Soldado, toda a direção, Augusto Melo, é fazer a manutenção do time que vem aí de 9 vitórias seguidas e que está prontíssimo para bater de frente com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Botafogo. O Corinthians, com esse time sem reforços, bate de frente sim e vai ser campeão no mínimo do Paulista, mas vai concorrer aí para ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão e vai para cima com tudo. Isso não quer dizer que o Corinthians não vai contratar, tá? O Corinthians está no mercado sim, como disse o nosso companheiro aí da Gazeta Esportiva, o Corinthians vai fazer contratações pontuais, assim como fez no meio do ano passado, aí na segunda janela, aqueles jogadores que estão em final de carreira, que estão com um contrato livre, não precisam serem pagos, vem com apenas o salário para ser pago, na verdade, veio vários aí jogadores que a gente nem conhecia e veio e fizeram, e estão fazendo história no Corinthians. O Carrilho, ninguém conhecia, o André Ramalho, brasileiro que passou muito tempo na Holanda, no PSG, veio, está jogando uma enormidade, o goleiro Hugo Souza, que foi muito pouco aproveitado e muito superestimado no Flamengo, lá no Clube de Regatas, e estava meio que jogado lá em Portugal, e veio e está arrebentando no Corinthians. O Corinthians que tem por obrigação e tem como meta entrosar o time cada vez mais, e com esse time entrosado, galera, vai ser difícil algum outro time segurar o Corinthians, nem mesmo o Palmeiras com o Paulinho e o caramba lá, Flamengo, que tem uma receita bilionária, mas vai ser difícil segurar o timão. E o Paul Pogba não está descartado não, muito pelo contrário, vai chegar sim no Corinthians. Escuta o que eu estou te falando, Paul Pogba, o francês da seleção francesa, vai chegar no Corinthians e é só uma questão de tempo. Já foi habilitado aí na Bandeirantes, na Gazeta, em outros canais de comunicação, na ESPN, na Sport TV. É uma contratação difícil, não é tão fácil assim, como não foi fácil o Memphis Depay, mas vai chegar. Ele requer aí pelo menos 4 milhões de pagamento aí de salário, já com luvas, para jogar no Corinthians. Não quer ficar na Europa, já deixou bem claro isso. Quer jogar no Corinthians, quer jogar aqui no Brasil, quer jogar ao lado do seu amigo Memphis Depay, e está praticamente tudo certo, está por detalhes o Pogba. Então a qualquer momento pode pintar o Memphis Depay, o Paul Pogba, para jogar junto com o Memphis Depay aqui no Corinthians. E para você ficar ligado nessas notícias diárias do Timão, o que você tem que fazer? Se inscrever. Se inscreve aqui abaixo, aqui tem o botãozinho de inscreva-se, pessoal. Dá uma moral para o canal do UFC, do Corinthians FC News. Não é fácil trazer essas notícias diárias aí, fazer esse catadão de notícias, trazer o melhor para você nesse canal do Corinthians.
E a notícia é: entenda porque o Corinthians ainda não contratou e deve intensificar a atuação no mercado só em julho. Timão mapeia as oportunidades e trabalha para repor eventuais saídas do elenco. Então, quem saiu até agora, na verdade, foram jogadores que não estavam sendo muito aproveitados, né? Giovanni, etc. Aí. O Pedro também, que não foi muito aproveitado, o atacante Pedro Henrique. Agora sobrou o Pedro Raul, que não está sendo aproveitado também. Tá? O Héctor Hernanes ficou e vai estrear pelo Corinthians, vai estar à disposição aí do Corinthians e vai participar pelo menos dos primeiros jogos, e ele tem que mostrar que veio. É um jogador que tem bons números lá na Espanha, onde ele veio, e tem tudo para se firmar no Corinthians, não precisa de mais oportunidades. Tá legal, galera? O Fagner foi pro Cruzeiro também, com o Corinthians pagando 50%, aí, metade do salário. Dizem que ele tinha uma bronca com o técnico Ramon Dias no Corinthians. Então, até para não contaminar o elenco, a energia do elenco, o Corinthians se fez obrigado a fazer esse tipo de coisa. Renovou com o Fagner por 2 anos e logo em seguida emprestou aí para o Cruzeiro, pagando metade dos salários. Então, o Corinthians visa o quê? A manutenção do time que está sendo feito. Até agora, de todos os titulares, nenhum saiu. Nenhum. Então, o Corinthians vem pronto. Hoje é dia 8. Daqui a 8 dias, o Corinthians estreia contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, pelo Campeonato Paulista, e tudo indica que vai ser o time reserva a estrear. Olha aí o nosso querido Yuri Alberto, que foi o artilheiro do Brasil ano passado e tem tudo para arrebentar ao lado do Memphis Depay aí no ataque do Timão. Beleza, galera? Então, para você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta, vai ajudar demais. Curta, comenta, compartilha, engaja e vai Corinthians!